Olá, começa agora Entrando no Clima para falar da previsão para o final de semana em todo o país. Claro, as atenções estão todas voltadas para o Sudeste, depois da chuva intensa que tivemos sobre o Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Se bem que essa chuva continua, quer dizer, a meteorologia não traz boas notícias. A frente fria continua praticamente estacionada na região e se associa com instabilidades no centro-oeste e também com a umidade que vem da Amazônia, ou seja, uma faixa de nuvens corta o país. E aí continua chovendo na região. Então, para um solo que está muito encharcado, qualquer chuva é suficiente para provocar novos transtornos, diferente da região sul do país. Aí o que predomina é o ar mais seco. Inclusive, algumas cidades gaúchas estão em situação de emergência por causa da seca. Agora, na faixa leste, que é onde fica aqui o litoral, com os ventos úmidos que sopram no mar, há previsão de chuva. Uma chuva isolada e passageira, mas pelo menos o tempo segue mais instável. Enquanto isso, no interior, ainda um sábado bem ensolarado. No sudeste do país, o grande problema, ainda há previsão de chuva, a gente observa esse acumulado aqui de precipitação. Nessas áreas mais escuras, são previstos mais de 50 milímetros acumulados. E pode observar, Rio de Janeiro, Espírito Santo e grande parte de Minas, ainda com previsão de pancadas. Em São Paulo e também no norte mineiro, o tempo um pouco mais aberto, mas não significa que o tempo fica firme, tem previsão de pancadas, mas são aquelas pancadas mais rápidas e isoladas. Essa frente fria do sudeste, ela se associa com nuvens carregadas no centro-oeste, então também tem previsão de chuva, principalmente em Goiás. A gente observa uma área escura lá no oeste de Mato Grosso do Sul, onde também deve chover forte em alguns pontos, mas de uma forma geral, o sábado com tempo abafado no centro-oeste e aí as pancadas que ocorrem principalmente no período da tarde, porque entre Goiás e o Distrito Federal, aí a chuva é a qualquer hora do dia. Já no Nordeste, uma situação bem parecida com a do Sul. A massa de ar seco dificulta a formação de nuvens carregadas. Então, várias cidades também em situação de emergência por causa da estiagem. Aí, predomínio de tempo aberto no sábado, vai dar praia em todo o litoral nordestino, um pouco de chuva passageira entre o Maranhão, Piauí e em alguns pontos da Bahia. Já na região norte, o que predomina é o tempo quente e úmido, e isso favorece a formação de áreas de instabilidade. Então, tem previsão de pancadas de chuva em praticamente todos os estados do norte, com aberturas de sol. Isso faz com que o tempo siga abafado. Essas pancadas ocorrem principalmente no período da tarde e também no início da noite. Em relação às temperaturas, um sábado quente em grande parte do país. Claro, onde tem mais nebulosidade, o sol não aparece tanto e, portanto, os termômetros não sobem muito. Isso vale para toda essa região em verde, mas mesmo assim calor, quer dizer, longe de fazer frio, longe de cara de inverno, muito pelo contrário, estamos em pleno verão, só que a temperatura fica um pouquinho mais baixa por conta da grande quantidade de nuvens. Já nas outras áreas, principalmente nessas áreas em vermelho, aí os termômetros passam facilmente dos 30 graus. No domingo, a mesma situação. Sudeste do país com chuva, parte do centro-oeste também, da região norte e, de novo, no nordeste e em grande parte aí da região sul, predomina esse ar mais seco e, portanto, domingo de sol, domingo de calor, uma possibilidade de chuva bem rápida e isolada, mas que não chega a comprometer o fim de semana e aí muito menos o domingo. Muita gente aproveita para ir para as praias do sul do país. Então a nossa dica, a dica deste final de semana é Florianópolis. A cidade é capaz de reunir natureza e patrimônio histórico preservados com infraestrutura de grande cidade. São apenas 436 quilômetros quadrados, porém capazes de abrigar praias paradisíacas, lagoas, dunas, trilhas em meio à Mata Atlântica. Os grandes atrativos de Floripa são as praias. Em cada região um detalhe. No leste, onde estão Mole e Joaquina, o surf e a paquera são as marcas registradas. Já ao norte, o mar, ele mais calmo, de Jurerê, de Canasvieiras e ingleses, atrai famílias e também argentinos. Já as praias do sul são as mais rústicas e têm como cartão postal a intocada Lagoinha do Leste. E para este final de semana a notícia é boa, já que o sol predomina não só em Florianópolis como em todo o litoral catarinense. Predomínio de sol, uma possibilidade de chuva, mas de forma bem rápida e isolada. No sábado, a temperatura varia dos 21 aos 28 graus, no domingo dos 20 aos 28, quer dizer, tempo bem abafado, e no domingo a chance de chuva já diminui bastante. Então dá para aproveitar praia neste final de semana, principalmente no sul e também no nordeste do país. Já no sudeste,
Infelizmente, ainda a possibilidade de chuva, os trechos de serra têm essa previsão também, então o risco de alagamento é muito grande. Se você tem uma dica de lazer, mande pra gente. O e-mail é dicadelazer@met.com.br. Um ótimo final de semana para você e aí na quinta-feira que vem tem Entrando no Clima novamente.